Boa noite, pessoal. Nós somos o Grupo Sim, Spiritism Michigan, que se reúne normalmente às quintas-feiras na Igreja Unity de Farmington Hills, lá na 13ª milha. Mas como impacto da Covid, a gente vem se reunindo virtualmente, gravando essas mensagens e irradiando as melhores das intenções para todos vocês que ainda nos acompanham, certo? Desejamos a todos que todos estejam em paz, que aquelas pessoas que tiverem sido afetadas pela Covid que estejam se recuperando e com certeza tudo vai passar. Então, eu gostaria de fazer a nossa prece de abertura para que possamos iniciar as nossas discussões de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos e nos sentir confortáveis nas nossas cadeiras e vamos nos desligar de todas as atividades materiais do nosso dia. Vamos nos esquecer de todas as preocupações e de todas as atribulações que nós sofremos nesse dia. Vamos, assim, com paz no coração, elevando nossos pensamentos ao plano espiritual, onde vamos nos reunir com a equipe da espiritualidade amiga que veio aqui para nós, para nos ajudar e, trabalhando juntos, evoluir continuamente, individualmente e em grupo. Vamos agradecer a todas as energias positivas que foram trazidas e contribuíram para que nós estivéssemos aqui nesse encontro. E vamos pedir que o nosso trabalho se desenvolva da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu gostaria de passar a palavra ao nosso amigo Alanis para que ele faça uma breve apresentação do nosso trabalho, do nosso tema que vai ser discutido hoje, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e o tópico é a verdadeira desgraça. Com você a palavra, Alanis. Boa noite a todos. Então vamos lá, a gente vai começar fazendo uma rápida leitura desse item, que é um item curto, mas bastante rico, e a gente vai seguir fazendo uma discussão a respeito desse item, né? Então, o item diz, a desgraça real, ou a verdadeira desgraça, como disse o Ivo, né? Toda gente fala da desgraça, toda gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda gente se engana e que a desgraça real não é, absolutamente, o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é
mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me, se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagem e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Delfina de Girardin, Paris, 1861. É muito interessante esse texto e para começar as nossas discussões, eu queria passar a palavra para Elizabeth para começar fazendo os comentários do dia de hoje. Ok, obrigada. Quando eu estava estudando, lendo esse item, né, do capítulo, me chamou a atenção muito porque a gente tem mania de dizer, né, quando é um acontecimento ruim, um acontecimento triste, um acontecimento que traz, digamos assim, sofrimento, a gente chama logo de desgraça. Ai, que desgraça que aconteceu. Então a gente vê logo como algo, faz essa ligação. E o que o Delphine ele traz, né, essa mensagem foi escrita em Paris, foi recebida em Paris em 1861, o que ele traz é o seguinte, que na linguagem humana, a gente considera desgraça porque a gente só vê essa vida, a gente só vê agora, no presente momento. A gente não tem a lembrança das vidas passadas, nem das vidas futuras que nós teremos, né? Das oportunidades que nós teremos para aprender, para colocar em prática esses aprendizados. E ele diz também o seguinte, que para que a gente possa julgar
se um acontecimento é uma desgraça, a gente tem que ver as consequências desses acontecimentos. Ele cita o exemplo de, por exemplo, um acontecimento feliz que no momento traz uma consequência desagradável. Por exemplo, você, pensando nas coisas materiais, você quer um carro que tenha grandes velocidades, que você possa correr, e aí você usa o carro e acontece um acidente. Então, veja o que era algo feliz, aconteceu um problema. Então, você tem que ver a consequência daquele ato para você poder julgar se é uma desgraça ou não. Aí ele fala um exemplo da natureza. Imagine uma tempestade que vem e destrói árvores. Então, você acha que destrói muitas coisas. Então, você acha que é um acontecimento, uma desgraça que aconteceu, quando na verdade não é, porque aquela tempestade, ela purificou a atmosfera e retirou os miasmas que iriam causar doenças, que iriam causar problemas. Então, nós temos que ver as consequências para poder nós analisarmos se é um acontecimento triste ou não. E depois ele fala que o ópio do esquecimento, né, que a gente busca com o mais ardente desejo. Né? Aí eu fiquei pensando, que esquecimento será esse? Né? E eu lembrei que na nossa consciência estão as leis de Deus. E quando a gente erra, a gente está sabendo que errou, mesmo que ninguém veja, que ninguém diga, ninguém aponte o dedo dizendo que nós estamos errando, mas a gente sabe que errou porque está escrito em nossa consciência, nós estamos com as leis de Deus em nossa consciência. E aí depois, outro esquecimento que a gente, esse ópio do esquecimento, outro que a gente tenta não lembrar é dos ensinamentos do Mestre Jesus, que ele veio até nós para exemplificar essas leis de Deus, de amor, de caridade, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, eu acho que se a gente pensa nessas leis, se a gente tenta colocar em prática, a nossa vida ela fica mais leve, mais suave. E no final ele vai dizendo assim que o importante é que a nossa alma ela esteja mais radiosa ao entrar num reino celeste. E aí eu me lembrei de Chico Xavier, que a gente já conversou sobre isso, que Chico Xavier dizia que a minha alma esteja melhor no túmulo do que quando chegou ao berço. Então eu acho que essa mensagem ficou para mim nisso, da gente estar analisando se um acontecimento é ruim ou é bom, através das consequências desse acontecimento, e está sempre tentando lembrar, sempre buscando lembrar e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus e as leis de Deus. É isso, vou passar para outras pessoas. Obrigada. Eu gostaria de agradecer primeiramente a leitura muito bem impostada do Alanis e depois os comentários extremamente completos da Elizabeth, né? E eu gostaria apenas de fazer um comentário com relação à percepção, que a Beth já falou disso, mas eu só queria colocar palavras um pouco diferentes. É a percepção que a gente, nós seres vivos, ou habitantes do mundo material, temos do que a gente considera uma desgraça, um infortúnio, e como essa percepção pode mudar se a gente tentar analisar a relação de causa e efeito que existe entre aquilo que a gente está percebendo. Se a gente procurar entender o que foi que causou aquela desgraça, né, aquele infortúnio, de maneira a aprender com esse entendimento, né, do que é a causa para aquela desgraça, para aquele infortúnio, a gente vai assim evoluir, né, e vai conseguir perceber que realmente a felicidade está adiante, está sempre adiante, por dois fatos. Primeiro, que
a situação desfavorável, fortuita, desgraça, ela nunca é permanente, tudo vai passar. E depois que aquele aprendizado que a gente está adquirindo, né, naquelas situações vai servir para as nossas próximas existências, né? Onde a gente vai, com esse aprendizado, provavelmente evitar que a gente se coloque numa situação daquela pela qual acabamos de passar. Era isso que eu gostaria de comentar. Legal, bem colocado, Ivo. Eu quando ouço vocês falando, eu fico matutando e pensando no que vocês estão falando e me vem outras ideias também na cabeça, né? Como vocês já devem ter percebido, eu gosto de fazer analogia. E eu acho que nesse texto aqui, uma boa analogia, na minha opinião, é a seguinte, né? A nossa vida é como se fosse um filme, né? E você não sabe o final do filme. Só que o filme é a nossa vida como espírito. A nossa vida aqui no planeta Terra, nessa encarnação, seria, na minha opinião, como se fosse uma cena desse filme. E nessa cena desse filme pode estar acontecendo uma coisa ruim, mas você não sabe o final do filme. Então é difícil, porque, como a Beth falou, você só vai saber se aquilo que aconteceu é bom ou ruim, sabendo qual foi a consequência desse acontecimento, né? E nem sempre a gente vai saber, porque às vezes a consequência desse acontecimento está nessa vida, né? Pode ser mais uma cena que ainda vai acontecer no filme, mas pode ser no plano espiritual, a gente vai entender a consequência depois de desencarnar, né? Então, é uma coisa que, assim, parando para pensar assim, esse item do Evangelho, né? Às vezes a gente comenta que o Espiritismo é como se fosse uma filosofia que é um tripé, né? Que tem a religião, tem a ciência e a filosofia, né? São as três coisas juntas. Nesse caso aqui, a gente tem que, na minha opinião, incorporar um pouco da fé, né? A gente tem que, e muitas vezes, acreditar e entender que nem tudo aquilo que a gente está passando que seja ruim nessa vida, ou muito daquilo que a gente está passando, vai ter uma consequência boa para o nosso espírito, na vida real, que é a vida espiritual, que é a vida que transcende essa encarnação, né? É claro que isso é difícil, né? Porque quando a gente está vivendo aquela cena está muito viva na nossa mente e é aquilo que desperta todos os nossos sentimentos. Mas é um exercício que a gente tem que fazer de dar um passo atrás e tentar ver o filme como um todo, né? E tentar entender o que aquela cena vai trazer pro filme como um todo, né? E muitas vezes o que a gente está vendo, o que a gente está achando que é uma coisa ruim, vai trazer uma consequência boa lá na frente. É isso que eu queria comentar. Então, deixa eu falar alguma coisinha também. É interessante esse ponto de vista da desgraça, né? Quando a gente pensa nessa desgraça, a gente sabe que muitas dessas situações acontecem conosco porque tem que acontecer mesmo. Ou por nossa causa, ou por causa de uma outra pessoa que está fazendo isso com a gente. Necessariamente isso não acontece com a gente porque a gente tem que passar por essa desgraça. Pode ser um infortúnio, estamos passando lá naquela hora e não foi planejado e a gente
sofre essa situação. Da mesma forma que todos nós estamos aqui hoje, sofrendo essa pandemia. Todo mundo está ao bel prazer do vírus, que pode se adaptar a algum de nós e a gente terminar a nossa encarnação na pior das hipóteses, né? Ou até continuar a encarnação numa situação difícil, com o pulmão prejudicado e ter que usar um aparelho para o resto da vida. E a gente conseguiria dizer que isso é uma desgraça. Do mesmo modo que essa informação, no caso, estando aí no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, teoricamente isso aí são para todos que quiserem ler, mas é o nosso livro básico, aí, a moralização do Espiritismo através das mensagens de Jesus. Então, todo espírita que se considera espírita, que se fosse um bom espírita, ele vai entender que tudo que acontece com ele tem a bondade divina e deve ter alguma coisa boa. Mas como o próprio texto fala, a gente não tem essa capacidade aí. Então, a desgraça acontece. E o que nós podemos fazer com isso que ela acontece? É só o modo que nós vamos reagir a essa desgraça, né? E aí vem o que eles dão também, a ideia para a gente do julgamento. O julgamento do quê? Não das outras pessoas, mas o que a gente deveria aplicar também para todas as outras coisas. Como é que a gente vai fazer o julgamento? Ele diz que o julgamento deve sempre considerar as consequências. Se todos os julgamentos hoje que nós tivéssemos considerassem as consequências, teria algumas pessoas que não sairiam da prisão. Eles pegam, por exemplo, um político que roubou o dinheiro do erário público, que é pago por todos a população de um país. E ele roubou esse dinheiro. Por causa desse dinheiro, pessoas morrem no hospital, crianças não têm educação e se tornam aí a bel prazer do que a sociedade oferece, ajudando o traficante ou até roubando. Essas pessoas não teriam a possibilidade de desenvolver um país melhor, porque elas não têm educação. Então, quando fosse julgar um político desse, a gente teria que ter em mente todas as consequências. Se a justiça fizesse isso, seria uma justiça certa. E como é que nós devemos julgar a nossa situação? Com a maior informação que nós tivermos. Então, a gente sempre diz, né? Quando você está no alto de uma montanha, você consegue ver todo o espaço que você andou depois de você. Você vai ter uma interpretação boa do esforço que você chegou até lá, e você vai ter uma ideia de como vai ser a sua jornada para frente até onde você quer ter. E aí, ali você pode ter um julgamento. Tá aqui no topo dessa montanha seria bom ou seria ruim? Porque a gente vai ter uma visão bastante grande. Então, toda vez que a gente tiver sobre aí sobre uma desgraça, que por falta de palavras aí, a gente usa desgraça por uma possível coisa que a gente acha que é ruim que acontece na nossa vida, nós devemos ter sempre a mente tomar a atitude maior que a gente pode chegar e fazer a nossa análise por lá. E eu tenho certeza, se a gente fizer isso, a gente vai entender que aquilo não era uma desgraça, né? A gente estaria passando por alguma coisa que nos daria oportunidade de aprendizado, de evolução, de ajuda, sendo nós temos qualquer informação a respeito de espiritualidade ou de religiosidade, qualquer coisa. Se a gente tomar uma decisão que o que a gente está passando, quando a gente fizer esse julgamento, com todas as opções possíveis, vamos atrás. Quer dizer que uma pessoa que tem câncer é ruim? Bom, vai saber o que está acontecendo, vai se informar, e aí tome a decisão, mas realmente eu estou passando por uma desgraça ou não. E aí a gente vai ver, porque para as pessoas mais novas talvez é mais difícil, mas para as pessoas que têm uma certa idade, a gente sempre, depois de passar por uma situação difícil, a gente ainda tem um pouco de risada para dar lá na frente, porque a gente vê que aquilo veio de alguma forma, está ajudando a gente. É isso aí. Uma coisa que me veio na cabeça enquanto você estava comentando também, Bárbara, é o seguinte: a nossa vida, né, como um todo, né, nossa vida nessa encarnação e a nossa vida como espírito, ela é uma cadeia de eventos que estão interligados do começo ao fim. Então, a desgraça que você está passando hoje, ou que nós estamos passando hoje, a gente vai tentar entender, fazer o julgamento com base nas consequências que ela vai gerar, mas uma análise interessante também é o seguinte: o que foi que aconteceu
que desencadeou essa desgraça que você está passando hoje? Porque ela também é consequência de alguma coisa de lá de trás. Será que você teve alguma responsabilidade naquilo que para que essa desgraça tivesse efeito no dia de hoje? Qual pode ter sido a sua responsabilidade para acontecer, para que essa desgraça tenha acontecido agora? Então, a nossa vida, como eu disse, é uma cadeia de eventos, né? Então, a consequência de um evento pode ser o causador de uma outra consequência, né? Pode ser a causa da próxima consequência. E assim a gente vai. Então, a gente tem que ir trabalhando para fazer a nossa parte e tentar fazer com que a próxima consequência seja melhor do que a consequência atual, né? Para que os elos da corrente sejam no sentido correto, que a gente possa cada vez mais ter consequências melhores do que as consequências passadas. A gente ainda tem um tempinho, né? É interessante esse fator que você falou de a gente estar ligados. Eu estava escutando uma palestra, não lembro o nome do cara, mas um cara muito bom, que ele abordou vários pontos a respeito. Ele disse, e até nós tivemos, acho que foi a Hilda colocou no nosso grupo de WhatsApp a respeito da egrégora, né? Que a gente, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas ações. Essas ações vão refletir uma certa quantidade de energia, que isso vai ficar impregnado na nossa casa, que eles chamam a egrégora, que é a energia de um lugar. Então, essa egrégora minha, por exemplo, ela pode ter várias conotações. Eu gosto de música, eu gosto de alguma outra coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, e isso é o que eu ponho na minha vida. Da mesma forma, o meu vizinho faz a mesma coisa. Eu sou republicano e ele é democrata, os dois são democratas, a gente vai ter uma egrégora junta do partido político que a gente tem, do time de futebol. Isso leva a minha vizinhança toda estar envolvida. Os que são da mesma partido político, por exemplo, ou qualquer outra coisa, se unirem nesse. Isso estende-se a um Estado e vai se estender, repercutir na eleição do país, do cargo máximo do país, no caso do presidente, de uma forma que teve todos esses com essa egrégora. Uma coisa legal que ele fala também, que é o seguinte, às vezes a gente se reúne por uma coisa que nós fizemos no passado. E então nós nos reunimos em determinada situação, em determinado local. Isso pode ser 4 ou 5 pessoas, ou pode ser centenas de pessoas, pode ser milhares de pessoas. Elas, por uma tendência dessa egrégora, por essa ligação, elas se unem e elas vão sofrer um específico, a gente pode dizer, desgraça. Por quê? Porque elas participaram disso no passado, desbalancearam aí a harmonia, né, da bondade de Deus, e por essa situação elas se encontram num outro determinado tempo e vão sofrer essa situação. Interessante também que eu cheguei às minhas conclusões é o seguinte: se você e uma outra pessoa, numa outra encarnação, vocês tiveram aí uma situação junto que fizeram mal a alguma outra pessoa. Vocês vão se reunir juntos para poder balancear esse desbalanço que vocês fizeram. E, por exemplo, você e uma outra pessoa, vocês se casam e têm um filho, ou até hoje não tem mais esse negócio de se casar, mas se juntam e adotam uma criança. O ritmo que essas duas pessoas que se juntaram na coordenação, na instrução dessa criança, dependendo do que essa criança vai fazer, uma certa responsabilidade são dos pais também. E se isso for alguma coisa grave, vai acontecer que esses dois pais, essas duas pessoas, vão ter que se encontrar num futuro para poder ajudar essa pessoa que numa outra encarnação, elas não fizeram o que deveriam ter feito com ela, perderam a oportunidade, então vão ter a oportunidade de fazer isso novamente. É interessante esse ponto, né, que está todo mundo ligado, e as desgraças, elas podem ser individuais ou as desgraças podem ser comunitárias, né? A gente está vendo o que está acontecendo hoje, no caso da pandemia, é uma desgraça, né? Aconteceu, todo mundo está sofrendo de uma certa forma ou outra, mas isso é consequência
Como ela atingiu todo o planeta, isso é uma consequência dos habitantes da Terra, que nós estamos sofrendo por isso, por causa disso. Tem gente que pegou a doença e nem aconteceu nada. Estamos olhando aqui para um deles. E não aconteceu nada. Em compensação, teve muitas pessoas que pegaram e tiveram desencarne. Como eu falei, tem muitas pessoas que não desencarnaram e estão com o pulmão totalmente perdido, não vão poder respirar bem nunca mais pro resto da vida, vão andar lá com o respirador. Ou ter que fazer aí um transplante de coração para ser uma pessoa, pensando assim, normal, né, com uma respiração normal. Então, as desgraças não são só individuais, né? E elas têm todo um... Na realidade, eu considero a desgraça um reajuste, uma oportunidade do que nós não conseguimos fazer no passado. Então, a gente tem que passar por elas para aprender. É como se fosse a segunda época, né? Bárbara, só complementando o que você colocou, eu acho que a gente tem que, quando pensar em um acontecimento, quando for avaliar, quando for ver se um acontecimento é ruim ou não, a gente tem que lembrar que todos nós fomos criados como centelha divina, todos nós temos o amor de Deus em nós. Sejamos honestos ou desonestos, sejamos pessoas do bem ou pessoas que não estão no caminho, digamos assim, da paz, sejamos políticos honestos ou não, sejamos profissionais honestos ou não. Todos nós fomos criados por esse amor de Deus, por esse amor divino. E esse amor, por mais que a gente não o coloque em prática, ele está em nós. E Deus é paciente, né, para com nós, com os nossos atos, os nossos passos lentos. E nós um dia chegaremos lá. Uns vão com um passo mais adiantado, outros vão estacionando, mas todos nós chegaremos lá, voltaremos para essa centelha divina, para esse amor que nos criou e que está à nossa espera. Então, um grande benefício a reencarnação, um grande benefício estarmos encarnados e estarmos conscientes de que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelas nossas reações, pelas nossas intenções. Nós somos os responsáveis e nós vamos assumir as consequências dessas ações, dessas atitudes nossas. Obrigada. Então, Bárbara, eu estava lembrando, depois que o Alanis fez a reflexão dele, você está me ouvindo? Eu me lembrei do Jesus Gonçalves, que ele morava no interior de São Paulo e era muito bem sucedido, tinha casa, tinha a esposa, filhos, tudo, e foi acometido da lepra. E quando ele foi acometido da lepra, a mulher largou ele com as filhas e colocaram ele no leprosário e nunca mais foram visitá-lo. E ele era um homem muito bom e ajudava todo mundo, então a gente fica se questionando, né? Como é que pode uma lepra tão forte, né? Uma doença tão invasiva assim, num homem muito bom? Mas a gente depois, através dele mesmo, depois do desencarne dele, ele apareceu para o Chico, e em cada chaga que ele tinha do corpo, o Chico não conseguia nem enxergar de tanta luz que saía. E foi o resgate final dele de várias encarnações muito cruéis. Ele foi, entre várias encarnações, ele foi alarico, um visigodo muito sanguinário, e foi o cardeal Richelieu, que perseguiu o pessoal todo lá na França. Então, para a gente ver, a desgraça não é uma desgraça, né?
para ele, a lepra foi a salvação, foi a regeneração, foi a tábua de salvação, foi o passaporte dele para o plano maior. Então, é como a Delphine fala que a gente precisa ver sempre as consequências, mas não as consequências agora na nossa encarnação. Como a Alanis falou, na nossa vida, as várias existências que a gente tem na nossa vida, a gente precisa... É como se fosse um filme, né? A gente não pode desvincular uma da outra. Só isso. Obrigada. É interessante esse ponto, quando você... que nós acabamos perdendo, eu anotei aqui também, e ele fala assim, as duas perguntas, né? As consequências, né? O que cessa, né, com a vida corporal e o que continua na vida espiritual. Porque essa é a consequência para a gente. A gente olha aqui, é só no plano espiritual, não só no plano material. Não, tem o plano espiritual que também a gente vai ter consequências lá também. Então, esse é um ponto da gente. Quando nós, como espíritas, e eu acredito que isso é uma das enormes, mas assim, é imensurável essa contribuição do espiritismo não para a religião, não, mas para a evolução do ser. Porque a gente aprende que a nossa vida é só uma passagem. E até às vezes as pessoas falam assim, você tem que viver como se fosse o último dia. Então você tem que fazer o máximo que você puder todos os seus dias. Às vezes, eu sou meio contrário a esse ponto de vista. Eu acho que a gente tem que viver pensando que a gente é eterno. Eu já falei aqui algumas vezes da maratona, né? Se você sair que nem um louco para começar uma maratona e colocar, sei lá, uma velocidade de 10 ou até acima de 10 milhas por hora, para uma pessoa normal, que nem nós, que não somos aí atletas, a gente vai chegar no meio da maratona e morre, o coração vai a 200. Eu, por exemplo, que já estou numa certa idade, o coração vai a 200 por hora e eu acabo me esfalecendo lá. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente é eterno e a gente tem que correr. Né? A gente não tem que ter pressa, porque a pressa, como a gente já sabe, o próprio ditado diz, é inimigo da perfeição. Mas a gente tem que correr, a gente tem que ser rápido, mas na rapidez que é necessária para o momento. Eu acho até interessante isso. A gente se preocupa um pouco com esse negativismo de que existe uma desgraça ou alguma outra coisa, no ponto de vista que a gente está sempre pensando no futuro ou no passado. Isso aconteceu comigo lá, então está tudo ruim, ou esse negócio vai me prejudicar lá no futuro, eu não vou ter oportunidade de fazer o que eu queria. Se a gente viver o nosso presente da melhor forma que a gente tem para viver, né, considerando que a gente é eterno e a gente está num caminho aí de fazer o nosso melhor, né, não com pressa, né, rápido, mas não com pressa, a gente vai ter um sucesso bom aí. Vamos pensar que a gente vai conseguir fazer o que a gente quer fazer dentro do possível, né? E aí, sei lá, alguém vai querer... Você quer fechar, Ana? Você quer o... Não, eu ia fazer um comentário aqui. Posso tentar concluir também. Mas eu achei interessante do seu comentário da maratona e eu concordo, né? Porque eu também tenho essa mesma opinião, que a pressa é inimiga da perfeição. A Andressa não pode me ouvir aqui. Mas eu concordo, porque assim, toda vez que a gente vai tentar fazer as coisas tentar abraçar o mundo e tentar fazer tudo de uma forma que está além do nossa capacidade presente, a gente vai sempre deixar alguma coisa para trás e vai sempre acabar, pode até acabar
desfalecendo no final da maratona, como você falou. Eu não estou querendo dizer que a gente não tem que fazer o nosso melhor e tentar fazer tudo que a gente pode fazer, porque isso a gente deve fazer. O que eu estou comentando é o que você falou, né? Você está indo além do seu limite e se preocupando com o presente, achando que você vai conseguir chegar mais cedo, mas esquecendo que a maratona tem uma certa duração e que você não vai ter fôlego até o final. Então, achei uma analogia muito interessante e concordo com você. E para tentar concluir, né, eu acho que esse é um capítulo, um item, né, do capítulo 5 que é muito, muito interessante, né, que ele instiga a gente e faz a gente pensar nas coisas pelas quais a gente está passando nos dias atuais, para que a gente tenha resignação, né, e para que a gente possa compreender a nossa jornada aqui na Terra e como espíritos encarnados, né? Que essa é só uma parte da nossa vida real, né? E que a gente não tenha essa pressa ou essa visão de curto prazo que seja se limitar às consequências imediatas daquilo que tá acontecendo com a gente. Aquilo que pode parecer ruim no dia de hoje pode ser uma coisa muito boa para a nossa vida futura, como a tempestade que arranca as árvores, que pode parecer assustadora no meio, enquanto você está no meio dela, mas que está purificando o ambiente, que está limpando aquela atmosfera para que melhores coisas venham no futuro. Eu acho que é isso que a gente tinha para comentar no dia de hoje. Acho que foram comentários muito bons. E eu acho que agora a gente vai passar para a nossa prece final. E já temos o Voluntad. Acho que o Rodrigo não está vendo o chat. Bom, vamos lá. Então, o Babler vai fazer a palestra para a gente. Vamos lá, Babler. Bom, primeiro vamos agradecendo profundamente aí a cooperação de todos, a participação principal aí do Alan, que se propôs a coordenar a nossa discussão sobre esse tema, o tema da desgraça, né? Vamos agradecendo-nos também por nós não estarmos aí pensando que nós estamos numa desgraça, que os nossos amparadores, os nossos protetores, todos os nossos amigos, os encarnados e desencarnados, estejam sempre junto conosco, nos mostrando qual que é a realidade da coisa. Que todos os que participaram, os encarnados e os desencarnados também, possam juntos agora, na mesma vibração, elevar aí os pensamentos ao nosso Mestre, Jesus, e que Ele que nos trouxe a paz de sermos filhos do mesmo Pai, de sermos todos irmãos, que nós possamos ter esses conhecimentos em mente, juntos com o que nós escutamos hoje, dos que nós fomos intuídos, dos que nós ouvimos, das leituras, das pessoas que falaram, que essas informações possam ser guardadas em nosso coração, em nossa mente, em nossos espíritos, fazendo-nos melhor do que nós éramos ontem, para que nós possamos aí melhorar o ambiente de meio que nós estamos, e assim melhorarmos as pessoas que estão ao nosso redor também. Agradecemos profundamente ao Pai, que nós possamos ficar então na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.